Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Sim. Ontem foi bom? Foi. Que bom. E hoje vai ser melhor ainda. Então vamos dar início à nossa terceira noite desta semana de liturgia. Que bom, mais uma vez nós podemos nos encontrar para estudar e para nos aprofundar no mistério maior da nossa fé, que é o mistério da Eucaristia, na qual celebramos todo o acontecimento da nossa fé. Então convido os nossos acólitos para a oração inicial. Suplicamos, portanto, ó esposa sem mácula do Divino Espírito Santo, vossas luzes, vossos favores, vossa misericórdia, enfim, para que possamos tirar todo o proveito dessa formação para a vossa maior honra, glória e serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos. Num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós teu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão
Eu não estava aqui ontem, mas porque estava lá celebrando no lugar do Papa Gustavo, mas já estou sabendo que vocês aprenderam que a missa é como um sanduíche, né? Então ontem vocês viram o pão de cima e hoje a gente vai começar a ver o recheio. E o recheio, aliás, a missa não é qualquer sanduíche, né? É um double decker, né? Tem 2 hambúrgueres. Tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? E hoje, então, continuamos olhando para a liturgia da palavra. E o nosso convidado de hoje, você já conhece aqui. Olha só, está ali esperando. Padre Gustavo, seja bem-vindo. Eu comentei com algumas pessoas hoje pela manhã que santo de casa não faz milagre, mas eu prometo que eu vou tentar realizar um milagre aqui hoje, tá bom? Então eu conto com a ajuda e a colaboração de vocês. E se eu perceber que alguém está dormindo, dando assim umas escoradas, né, Bernadette? Aí eu vou acertar o microfone na pessoa então. Estou brincando. Então, como bem disse o padre, hoje o tema dessa semana tão produtiva e tão rica, que é o que eu tenho escutado, é a liturgia da palavra. Lila, pode ir? A liturgia da palavra. Pode passar mais um. Vocês se recordam? No primeiro dia de formação, na segunda-feira, esteve aqui conosco o seminarista Gustavo, e resumindo bem, né, tudo que ele disse, nós podemos chegar à seguinte conclusão: Cristo se faz presente na igreja, lembra que ele falou isso? Da obra da salvação, especialmente nas ações litúrgicas. Cristo se faz presente na igreja, especialmente nas ações litúrgicas. E quando nós falamos em ações litúrgicas, nós podemos destacar 5 pontos que ele deixou bem claro para nós na segunda-feira. Vocês lembram? Quando a gente fala de liturgia, ação litúrgica, dentro da liturgia, Cristo se manifesta onde? Lembram? Quem arrisca? Ministros ordenados, perfeito. O que mais? Nas espécies eucarísticas, na palavra, tem mais. Nos sacramentos e, olha, vamos fazer frente, gente, o pároco está aqui. Na comunidade reunida, vejam só. Então, quando a gente fala de liturgia, Cristo se faz presente no ministro ordenado, nas espécies eucarísticas, nos sacramentos, na igreja reunida, e eu destaquei ali, ó, está maior, na palavra. Então, Cristo se faz presente na palavra. Pode passar. Instrução geral do Missal Romano, esse livrinho aqui, ó. Todos nós estamos usando desde segunda-feira. Número 21, vejam só. A missa consta, por assim dizer, de 2 partes. A gente pode dizer também 4 partes, mas a princípio 2, né? Como bem disse o padre Danilo, as 2 mais importantes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Estamos enxergando bem, né? Eu fiz de tudo hoje para deixar a letra grande. Estas 2 partes, porém, estão entre si tão estreitamente ligadas que constituem um único ato de culto. Tem uma ligação tão profunda que constitui um único ato de culto. Existe Santa Missa sem o anúncio da palavra? Não. Existe Santa Missa sem Eucaristia? Não. Pois bem, é o que está dizendo aqui. De fato,
na missa é posta a mesa. Vejam que bonito. Tanto da palavra de Deus como do corpo de Cristo. Então, na Santa Missa nós temos quantas mesas? Duas. Está aqui, ó. Uma próxima da outra. Mesa em que os fiéis recebem a instrução e a outra nós recebemos o alimento. Há ainda determinados ritos a abrir e a concluir a celebração, como nós vimos ontem, os ritos iniciais e veremos mais para frente os ritos finais. Então, resumindo isso que o padre acabou de dizer. Então, nessa mesa nós somos o quê? Instruídos. Aqui nós aprendemos. E nessa mesa aqui nós nos alimentamos. Agora o que está escrito aqui, ó. Por último, eu quero que vocês decorem. A palavra, portanto, nos prepara para o sacramento. A palavra nos prepara para o sacramento. Para chegarmos dignamente aqui, nós precisamos passar por aqui. São ligados. E quando eu falo sacramento, não só o sacramento da Eucaristia, todos os sacramentos. Quem aqui é casado na igreja, levanta a mão. Vamos ver se vocês são bons de sacramentos. Quem participou já de casamento comigo, eu sempre falo. Não matem o barco de vergonha. Qual que é o momento mais importante da celebração do matrimônio? O ápice. Ó. A bênção nupcial. Não é a troca de aliança, não é o beijo, não é o diálogo, é a bênção nupcial. Antes da bênção nupcial, da bênção de Deus concedida àquele casal, eles escutam o quê? A palavra. Sacramento do batismo. Qual é o ápice desse sacramento da celebração do batismo? O banho batismal. Antes do banho batismal, se passa pela palavra. Sacramento da ordem, o sacramento que eu vivo. Quem foi na minha ordenação? Qual é o momento ápice desse sacramento? Não é a unção das mãos, não. A imposição das mãos e a prece de ordenação. Só que antes disso tudo, eu escutei, nós escutávamos a palavra. Então decorem isso. Se vocês saírem daqui hoje decorando essa frase, eu vou ficar muito feliz. A palavra, portanto, nos prepara para o sacramento. Amém? Amém. Tá bom. A importância da palavra. Aqui eu cito alguns documentos do Concílio Vaticano II. A palavra de Deus está no centro da vida da igreja. Então vejam só, da mesma forma que nós aprendemos que a Eucaristia está no centro da vida da igreja, a palavra também. A igreja acolhe, a interpreta, nós já vamos ver isso daqui a pouco, o que é interpretar a palavra, e a celebra na ação sagrada por excelência como parte constitutiva da própria celebração. Então, como eu disse, não existe missa sem a palavra. Nela, Cristo se faz presente em nosso meio. Não preciso nem dizer muita coisa. A palavra não é qualquer coisa, né? A palavra é o próprio Cristo. Pode passar. Portanto, a escuta da palavra de Deus deve ser feita com espírito de não estou escutando, de suprema veneração. Tem verbo para isso. E é sacrosanto do concílio também. Análogo ao atribuído ao corpo de Cristo. O que isso significa? A mesma veneração. A palavra é tão importante
quanto à Eucaristia. E vocês vão ver daqui a pouco, quando o padre começar a trazer alguns exemplos, aí a coisa fica mais animada. Que muitos de nós, os de dentro, não têm noção disso aqui. Por quê? Já trazendo um exemplo. É geralmente na liturgia da palavra que o povo levanta para ir no banheiro. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, o padre não pode me corrigir. Na liturgia eucarística eu não vejo o povo andando pela igreja. Está todo mundo lá fiel, ajoelhado, com os olhos voltados para o altar. Mas por que na liturgia da palavra a gente levanta para ir no banheiro, a mãe levanta para trocar o filho, os acólitos saem do presbitério para resolver as coisas na sacristia? Sim, né? Com vocês eu não vou mexer não, tá? Vocês me dão trabalho. Então vejam que palavra importante, meus irmãos. Suprema veneração. Tenham consciência disso. Então, as partes da liturgia da palavra. É bastante coisa. Eu prometo terminar no horário. Quantas partes tem a liturgia da palavra? O que nos ensina a instrução geral do missal romano? Quem arrisca? Quantas partes? Rapidinho. 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, ih, está todo mundo ruim. 6, vamos ver. Pode passar. Leituras bíblicas. As leituras do Evangelho entram nesse quadradinho aí, ó. Salmo responsorial. Hoje os músicos vão escutar bastante. Aclamação antes da proclamação do Evangelho. Homilia, desce a flechinha ali, ó. Profissão de fé e oração universal. Está faltando um. O padre não colocou de propósito. Está faltando um. Seguindo aqui a instrução geral do missal romano. Quem acertar vai ganhar uma bênção especial do padre no final da formação. Não, a gente está na liturgia da palavra. Olha, padre. Não, o Evangelho entra nas leituras bíblicas. O que está faltando, gente, que é essencial? O padre Gustavo ontem pegou no nosso pé. Não, venha não. Faça o silêncio. Olha, padre. O silêncio também faz parte da liturgia da palavra. Fez parte dos ritos iniciais. E já adianto para vocês que amanhã e também na sexta-feira nós vamos escutar novamente a respeito do silêncio. Vocês estão vendo como que a igreja insiste no silêncio? Não é o padre, não é o vigário, não é o pároco, é a igreja que pede e nós obedecemos. O silêncio faz parte da liturgia da palavra. Então vejam o que diz a instrução sobre o silêncio. A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação, para a gente meditar, para a gente ir lá no fundo do nosso coração. O que nós precisamos, sobretudo? De silêncio. Deve, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa. Então, na liturgia da palavra, não existe essa palavra pressa. Não existe. E sim meditação. Que impeça o recolhimento. A liturgia da palavra nos leva também ao recolhimento. E como que se recolhe o barulho? Como que se recolhe, por exemplo, numa missa, como o padre Gustavo fez questão de dizer ontem, que a mãe dá um carrinho para a criança ficar batendo? Como que se
recolhe, por exemplo, na liturgia da palavra, se o celular fica tocando? Como que se recolhe, por exemplo, vocês não fiquem com raiva de mim, quando o leitor está proclamando a primeira leitura e quem está tocando algum instrumento está passando baixinho lá a melodia do salmo. Aí você não sabe se você escuta a melodia do salmo ou você presta atenção na leitura. Está vendo? Tem que ter silêncio. Haja nela também breves momentos de silêncio, adaptados à Assembleia Reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a resposta pela oração. Ali apagou o número da instrução. Está vendo? Então a liturgia da palavra, já adiantando para vocês, qual que é a lógica dela? Deus fala, isso vocês vão decorar também. Deus fala, nós escutamos e depois damos uma resposta. E como nós respondemos? Pela oração. Está aqui, ó. Liturgia da palavra é isso. Deus fala, a gente escuta e depois a gente dá uma resposta. Só que para a gente responder e rezar, a gente precisa escutar primeiro. Já escutaram aquela frase? É bíblica, inclusive. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você não para, se você não medita, se você não escuta, como que você vai responder depois? Então, gravem isso, ó. Meditação, silêncio, nada de pressa. E esses são os momentos de silêncio que podem acontecer dentro da liturgia da palavra. Antes de se iniciar a liturgia da palavra, como que nós encerramos os ritos iniciais ontem? Podem falar. Oremos a oração da coleta. Então pode ter esse momento, termina a oração da coleta, faz um momento de silêncio. Tá? Não é obrigatório, ou opcional. Após a primeira e segunda leitura, pode-se haver também um momento de silêncio. Eu particularmente, padre, nunca vi nenhuma paróquia realizando esse momento, nos meus anos aí de seminário. E o mais comum, que após o término da homilia, inclusive esse eu tenho feito, que está participando aí das missas do vigário, tem notado isso. Eu ainda falo, façamos silêncio, que o povo ainda não entende, né? E se eu não falo e eu sento e fico quieto, o povo acha que o padre está passando mal. Então, são os momentos propostos do silêncio dentro da liturgia da palavra. E agora, diante disso, a gente pode fazer uma grande pergunta, talvez seja polêmica. Vamos começar com as polêmicas? Deixa eu ver se é o próximo slide. Padre, e o comentário antes da liturgia da palavra? Ó, eu revirei esse livro aqui. Eu pesquisei na internet, vai ter algum outro livro de liturgia meio doido por aí, indique. Ontem eu conversava com o padre Gustavo sobre isso, até esqueci de falar com o padre Danilo hoje. E um comentário antes da liturgia da palavra, esse eu já presenciei muito. O que a igreja diz sobre esse comentário? Ontem, que o padre Gustavo falava do comentário no início da missa? Pode ou não pode? Não é necessário. Depois da saudação, algo breve. E aqui, pode ou não pode? Pode apertar aí. O que está escrito? Todo mundo junto? Se não é previsto, não pode. Não pode mesmo. Não precisa, não pode. Não tem. Tá bom? E aqui na Perpétuo Socorro, falo com os daqui, participo aqui. Então não tem. Tá bom? Pode passar. Então, silêncio, ok. Agora, as leituras bíblicas. Leituras e o Evangelho. Isso aqui está de forma bem resumida, tá? É muito conteúdo, muito. Vocês não fazem ideia do que eu fiz para resumir tudo numa formação. Então, as leituras bíblicas.
à mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Olha que bonito termo. Tesouros da Bíblia, ou seja, é algo precioso, é algo de valor, é algo importante, é algo que temos que valorizar. Não é uma simples leitura, é um verdadeiro tesouro. Convém, por isso, observar a disposição das leituras bíblicas que ilustre a unidade de ambos os testamentos. Por isso, não é sempre, há exceções, sobretudo nas solenidades e nos domingos, que nós temos duas leituras. Geralmente a primeira leitura é do Antigo e a segunda, isso, para mostrar e ilustrar essa unidade. Mas há exceções, como por exemplo no tempo pascal. Exatamente, lá no tempo pascal a gente medita sobretudo Atos dos Apóstolos. Algumas exceções, mas no geral é isso, para mostrar a unidade de ambos os testamentos e da história da salvação. O que nós temos na palavra de Deus? Aqui, a história da salvação. Por isso, inclusive, que na vigília pascal tem aquele monte de leitura. Ali foram separadas algumas leituras para nos apresentar a história da salvação, desde da criação, né, até a ressurreição. Tá bom? Não, volta ali, olha lá o não destacado. Não é lícito substituir as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus por outros textos. Não pode, tá bom? Isso aqui não é novidade para ninguém. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão, mesa da palavra ou ambão. Aí eu pergunto para vocês, a nível de curiosidade, o que significa ambão? Um nome meio esquisito, né? Ambão. O que significa ambão? Vocês nunca pararam para pensar? A gente conhece tanta coisa aí. Sabe que o ambão serve para que a palavra seja proclamada e tudo mais, mas o significado desse nome, ambão, também, a gente vai chegar aí. Vamos lá então. A palavra latina, isso aqui eu peguei no dicionário de liturgia, tá bom? Ali, o nome do dicionário, o autor do dicionário. A palavra latina ambo vem do grego, eu não sou muito bom, anabai, alguma coisa assim. Significa subir e designava um lugar elevado. Então, ambão do grego nos lembra isso, subir, lugar elevado. E basta olhar para o ambão. Não é um lugar elevado? Ele tem ali, em algumas igrejas inclusive, o ambão ele fica mais alto do que o altar. Nesse sentido mesmo, de lugar elevado. Então, ambão, a palavra ambão significa isso. Subir, lugar elevado. E nós vamos ver na palavra de Deus, aí na questão bíblica, de forma muito resumida, que já na palavra sempre teve essa ligação entre lugar elevado e palavra. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, onde Moisés recebeu as tábuas da lei? Num lugar elevado. Onde Jesus proclamou as bem-aventuranças? Num lugar elevado. Quando Jesus se recolhia para falar com o Pai, ele ia para onde? Para a montanha, para o alto. Então, na palavra de Deus, tem sempre essa ligação. A palavra com o lugar alto. E aí lá no Antigo Testamento, pode voltar. Pode ir, sem o texto, Lila, isso. Essa é difícil. O que é esse carinha aí?
lá do Antigo Testamento. Maomé. Não, essa é difícil. Essa o padre aprendeu há pouco tempo também. Vejam o que está ali no texto. O livro de Neemias narra que após o retorno do exílio, para proclamar a lei, então o povo retornou do exílio, a lei precisava ser proclamada. Esdras, o escriba, estava sobre madeira preparado para aquela ocasião. Está vendo aí? A gente tem uma noção do Ambão. Ele foi proclamar onde? Ele não subiu na montanha. Então ele preparou um lugar alto para proclamar a lei, a palavra. A gente tem uma noção mais ou menos do Ambão, não com esse nome, mas no Antigo Testamento. Então é bíblico. Para dizer o que para vocês, meus irmãos? Que a nossa igreja, que é linda e maravilhosa, ela não fica inventando as coisas. Às vezes quem não entende fala assim: vocês inventam muita coisa, vocês ficam jogando água dentro, não sei aonde, vocês ficam fazendo fumaça dentro da igreja. Não é assim? Quem não conhece? E na nossa igreja, meus irmãos, tudo tem um sentido, sobretudo bíblico, espiritual, pastoral, enfim. A nossa igreja é a igreja. Tenho que dizer. Então aqui, ó, o Ambão, está vendo? Quem sabia disso, levanta a mão. Eu também não sabia até pouco tempo. Próximo. Segundo a tradição, a função de proferir as leituras não é presidencial. Que presidente é esse? É o Lula? Não. E eu não vou falar nada. Que presidente é esse? O que senta na cadeira presidencial. Ou seja, quem preside a celebração. É função do presidente proclamar a leitura? Não. Mas sim ministerial. Por isso as leituras são proclamadas por um leitor. Depois de cada leitura, isso é importante. Isso eu até desenhei, tá? Vocês vão ver daqui a pouco nos próximos slides. Aquele que lê profere a aclamação. Ao responder, o povo reunido presta homenagem à palavra de Deus, recebida com fé e espírito agradecido. Que aclamação é essa? Como que a leitura é encerrada? E a resposta? Então vamos para o exemplo. Olha ali. Peguei a leitura desse domingo, primeira leitura desse domingo que passou. Está ali a leitura, é que está preto e branco. Aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês. Tudo, aqui o lecionário, já a gente vai saber melhor sobre o lecionário. No lecionário, tudo que está em vermelho, eu posso ler sim ou não? Ih, esse não foi fraco, tem gente que lê. Tudo que está em vermelho? Não. Então, no caso ali, ó, a primeira leitura era para estar em vermelho. Então, eu não leio. O númerozinho lá embaixo, ó, capítulo 55, versículos de 10 a 11, também está em vermelho. Posso ler? Não. E o que está ali em cima, em itálico? Sim. Sim? Não. Padre Danilo. A chuva faz a terra germinar. Pode, gente. Ali é para a gente ter uma noção do que a leitura fala. Onde que começa a leitura? Então você não vai chegar aqui no Ambão. Primeira leitura. A chuva faz a terra germinar. Leitura do livro do profeta? Não. Você vai começar no leitura do livro do profeta Isaías. Belezinha? Então o que está em vermelho, o que está em itálico ali em cima, não podemos proclamar, podemos ler. E no final, as duas últimas palavras ali, ó. Palavra, fala mais alto. Palavra do Senhor.
Já está na hora de trocar o óculos, porque pode passar. Palavra do Senhor é o correto. E no vermelhinho ali não apareceu, não sei porquê. Estava escrito palavras do Senhor, que é o errado. Isso foi que eu desenhei. Qual que é o correto? Palavras do Senhor. Parece ser algo muito simples. Colocou um S, tirou um S, não faz diferença, mas faz toda a diferença. Por que faz diferença? Porque a palavra é única. Vamos ver? Ao terminar a leitura, o leitor diz: Palavra do Senhor. perceba que a igreja usa sempre no Singular. e isso não é por acaso. Na liturgia não estamos apenas ouvindo muitas palavras, não diz respeito ao conjunto de palavras escritas na Bíblia. Estamos acolhendo uma única palavra, o próprio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que fala hoje ao seu povo por meio das Escrituras. Por isso que é palavra do Senhor, diz respeito a Jesus, ele que é a palavra encarnada. Simples assim. Pode parecer simples, mas o erro não é simples. Palavra do Senhor. Então por isso que tem que ler com calma, por isso que tem que se preparar, porque a pessoa às vezes está nervosa, aí no nervosismo, ela nem respira palavras do Senhor. Faz toda a diferença. Os que estão aqui, vocês me prometem que vocês não vão errar mais? Olha, eu já escutei isso na matriz, já escutei nas comunidades, sempre tem. Quem aqui é leitor? Levanta a mão. Pode levantar alto, gente. Eu não vou julgar, não. Isso. Quem aqui alguma vez já foi convidado para fazer? Então. E pode acontecer numa ocasião, ter nenhum leitor ali preparado, e vão te chamar para fazer a leitura, para proclamar a leitura. Então, vocês já sabem disso. Tá bom? E agora? Qual é a próxima parte? Responsorial. É que por sinal faltou muito músico hoje, né? Ontem estava em peso. Agora que eu decorei a cara de todo mundo, vocês me aguentam. A primeira leitura é seguida do Salmo responsorial, que é parte integrante da liturgia da palavra e tem por si mesmo grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. Então o Salmo nos ajuda nessa questão da meditação, e sempre o Salmo tem ligação com as leituras. Por exemplo, nesse final de semana que passou, a primeira leitura que estava ali no Data Show do profeta Isaías falava do quê? A chuva faz a terra germinar. Lembram do Salmo? A semente caiu em terra boa e deu fruto. Então tem essa ligação, nos ajuda a meditar. Então posso colocar qualquer melodia no Salmo? Posso cantar um salmo extremamente animado? Posso colocar um tom no salmo que a Assembleia não vai conseguir cantar? Não. Meditação. E lembrando também que o tempo litúrgico diz muito sobre isso também. Se é na quaresma, por exemplo, o salmo mais tranquilo, que nos leva a que nos faz refletir sobre a penitência. Se é no tempo pascal, o salmo um pouco mais animado, mas não exagerado. Então, teremos um exemplo disso. Conhecem esse salmo? Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Salmo da solenidade de Pentecostes. Conhecidíssimo. Cantem para mim uma melodia que ajude o povo a meditar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda
todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda face renovar. Ajuda na meditação? Sim. O próximo, por favor. Não é para rir, tá? Já pegaram, né? enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face Pode colocar o chapéu, pegar o parceiro e começar a dançar. enviai o vosso Espírito, Estão Senhor, vendo? e da terra toda face renovar. Isso não ajuda a meditar. Por quê? É música sertaneja. Você já lembrou da música. Aí você pensa na música e já perdeu todo o clima de meditação. Então o salmo, meus irmãos, tem esse sentido da meditação. Então o salmo bem preparado, bem cantado, que a comunidade consiga cantar. Nós vamos ver, né, que nós temos que cantar o salmo. Isso ajuda. E geralmente o que acontece é isso: pegam melodias de tantas outras músicas, colocam no salmo, ou o músico quer mostrar a sua voz, né, aí sobe a voz de Deus, ele põe um tom lá que ninguém consegue cantar. É como que você vai meditar? Então o salmo tem esse sentido, meditação. Entenderam? Tá bom. O salmo responsorial corresponde a cada leitura, como eu disse agora há pouco, e habitualmente toma-se do lecionário. Padre, como que é o nome daquele livrão bonito, pesado e caro? É caro, viu? Vocês têm que cuidar disso aqui porque é caro. Como que é o nome daquele livrão? É a Bíblia, sim ou não? Não. Dentro da liturgia, as leituras são proferidas, proclamadas do lecionário. Esse livro aqui, eu estou com o lecionário dominical, usado nas missas de domingo, solenidades. Tem o semanal, tem o santoral, não vou entrar nesse assunto por conta do tempo. Mas se proclama desse livro, não da Bíblia. Tá bom? A Bíblia, meus irmãos, não é um livro litúrgico. Ou seja, não pode ser usada na liturgia. É um livro oracional, sagrado também, mas é usado para as nossas orações pessoais, para o encontro de catequese, dentro da liturgia, lecionário. Então deve ser proclamado, né, do lecionário, toma-se habitualmente do lecionário. Aí eu posso subir aqui no presbitério com a liturgia diária, por exemplo, o folhetinho. Por quê? A igreja preparou com tanto zelo, com tanto carinho esse livro, é um livro litúrgico, então ele tem que ser usado na liturgia. Claro, eu fui rezar lá numa comunidade rural, no domingo a comunidade não tinha um lecionário dominical, mas tudo bem, uma exceção, não vou cancelar a missa por conta disso, mas se tem, vamos usar e vamos valorizar. Bom, lecionário, não é Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia, tem alguém com alguma Bíblia aí? Não é semana bíblica, tá? Mas a Bíblia, ela possui várias traduções. Então, se eu vou fazer a leitura aqui com a minha Bíblia, essa daqui é a Ave Maria. Quem tiver com a Bíblia de Jerusalém, se perde um pouco. As palavras mudam. Por exemplo, numa Bíblia está escrito amor e na outra, caridade. Ah, padre, mas todo mundo sabe disso. Não, não é todo mundo que sabe. Tem gente que não tem o conhecimento necessário. Então confunde. Então, o que a igreja fez? O que é a Bíblia? A igreja preparou um livro litúrgico para facilitar a nossa vida. Está tudo aqui na
na ordem, é só seguir. A Bíblia a gente tem que ficar marcando. E outra, muitas vezes as leituras, elas não seguem um versículo, posso dizer, um versículo atrás do outro. Então, por exemplo, primeira leitura é do profeta Isaías. Ela começa o versículo 1, vai até o 3, daqui a pouco vai para o 15. Depois já vai e vai mudando. Então o lecionário já está tudo organizado, tudo certo, é só seguir, tá bom? Também a letra grande, exatamente. As palavras no lecionário, se vocês perceberem, inclusive acho que a instrução do lecionário fala isso, a introdução ao lecionário. Eles dividem bem as palavras, não fica tudo junto, não vai até o final da página para facilitar a leitura. Não é aquele textão, uma coisa do lado da outra, corrida, sabe? É bem dividido para facilitar, tem isso também, bem lembrado. Pode passar. Convém que o salmo responsorial seja cantado, pelo menos no que se refere à resposta do povo. Não pode cantar a resposta e alguém vir aqui no ambão e recitar as demais partes. O salmista ou o cantor do salmo, do ambão ou de outro lugar conveniente, não tem essa opção, tá? Para a leitura não, mas para o salmo, de repente eles vão cantar do coro mesmo, tem problema. Recita os versículos do salmo. Toda assembleia escuta sentada ou de preferência nele participa do modo costumado com o refrão, a não ser que o salmo seja recitado todo seguido sem refrão, tá? Eu nunca presenciei, aliás, presenciei num casamento, mas porque a menina não sabia, ela chegou lá e começou a ler o salmo seguido, mas é porque ela não sabia, mas pode também, mas é bem difícil, tá bom? Pode passar. Aqui também eu nunca presenciei uma situação dessa, mas pode acontecer. Como nem sempre é fácil para o povo aprender um refrão diferente a cada celebração, e cada missa nos é proposto um salmo. A igreja oferece alguns salmos e refrãos comuns para cada tempo litúrgico, então para a Quaresma, para a Páscoa e para as festas dos santos. Quando o salmo responsorial é cantado, esses textos podem substituir o salmo próprio do dia, favorecendo a participação da assembleia no canto. Então, pode substituir nessas ocasiões, tá bom? Se o salmo não puder ser cantado, recita-se do modo mais indicado para favorecer a meditação da palavra de Deus. Qual que é o modo mais indicado para recitar o salmo? Então, às vezes você for numa comunidade que tem um músico, padre, eu não vou arriscar cantar o salmo, então eu vou recitar. Como que faz? Por exemplo, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Tem que fazer algum gesto? Tem que falar todos? Tem que falar salmo responsorial? Então, porque está tudo em vermelhinho. O Rzinho lá não está em vermelho? Salmo responsorial, tal. O Senhor é minha luz e salvação. Todos. Mas vocês querem pior? O Senhor é minha luz e salvação. Alguns são mais discretos, né? Mas tem que ser assim, de forma adequada. Por quê? Vira espetáculo. E numa dessa, você não sabe se você vai meditar o salmo ou se por dentro você vai rir da pessoa. Ou ninguém ri por dentro. Não, né? Só o convidado ri, né? Pois é. Está vendo? Tudo isso que eu estou dizendo vai deixando de lado a questão da meditação. Então, muita calma. O Senhor é minha luz e salvação. Você parou, olhou para o povo,
O povo já sabe que tem que responder. Não precisa todos. Não precisa ficar dançando. Aclamação antes da proclamação do Evangelho. E aí, o que diz a instrução geral? Depois da leitura, que precede imediatamente o Evangelho, canta-se o Aleluia, ou outro cântico indicado pelas rubricas. Tudo que está em vermelhinho. Padre, como que na missa o senhor sabe o momento de abrir a mão, de inclinar, de elevar os olhos? Tem lá os textinhos em vermelho, bem pequenininho, que são as rubricas. Elas indicam, faz isso, faz aquilo, senta, fica de pé. E por sinal que os acólitos têm que decorar, sobretudo na Semana Santa, né? Não é assim? E sobe, desce, ajoelha e pula então. Conforme o tempo litúrgico. Deste modo, a aclamação constitui um rito ou um ato com valor por si próprio, pelo qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor que lhe vai falar no Evangelho, e professa sua fé por meio do canto. É cantada por todos de pé, iniciada pelo grupo de cantores ou por um cantor, e pode se repetir se for conveniente. Então, geralmente na missa solene tem a procissão do Evangelho, do ídolo, o Evangeliário, nós vamos ver daqui a pouco, que é aquele livro bonito, digno, o livro dos Evangelhos. Então demora um pouco para o acólito, apesar que tem alguns acólitos que não colaboram, né? Vão bem devagar. E até voltar, enfim, o padre colocar incenso. Aí pode repetir. Eu já fui em comunidades, não aqui em Socorro, e cantou uma vez, parou e ficou aquele silêncio. Então pode se repetir. Mas o versículo é cantado pelo grupo dos cantores ou pelo cantor do salmo. Pode passar. O aleluia não é novidade para ninguém, canta-se em todos os tempos fora da quaresma. Então na quaresma não tem aleluia, pelo amor de Deus. Os versículos tocam-se do lecionário ou do... Lembram desse livro gradual? O padre Gustavo não falou ontem? O gradual, os músicos. O padre Gustavo falou desse livro litúrgico. Então pode ser tirado do gradual. Ele até colocou a foto do livro aqui. Na quaresma, em vez do aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho, que vem no lecionário. Também se pode cantar outro salmo, como se indica no gradual. Mas geralmente não acontece nas nossas comunidades. Então, um exemplo, olha só. Aclamação do Evangelho ao Evangelho desse último domingo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então a gente canta o aleluia, os músicos cantam aleluia. A gente também pode cantar. Depois eles cantam um versículo, tá vendo? Foi tirado ali de Lucas 8:11. E a gente pode repetir, irmão. Não é novidade para ninguém. Passa mais um. Depois a gente pode preparar. E no caso da quaresma, se eu não me engano, aqui eu peguei a aclamação do Dai-me Água Viva Samaritana, acho que é o terceiro. Eu acho que é o terceiro da quaresma, não me recordo. Não pode o aleluia. Aí substitui ali, qual que é a resposta? Glória e louvor a vós, ó Cristo. Aí vem o versículo e depois a resposta de novo. Volta um. Teve dois exemplos. Tirando esses exemplos, eu posso cantar outras coisas na aclamação do Evangelho? Não. Escuta, Israel. Vocês não conhecem? Já pode cantar. Já, tá vendo? Não querem nem cantar, por quê? Porque não pode. Eu vim para escutar tua palavra, tua... Pode?
Não pode. Tem aquele bonito, tem até a dancinha. Essas os músicos cantam bastante. A minha alma abrirei, lembra? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia. Vocês viram isso aqui? E aí? E por que nós cantamos? A fórmula da aclamação do Evangelho é essa. Fora do tempo da quaresma, aleluia, o versículo depois o aleluia. No tempo da quaresma, o lecionário vai indicar a resposta, varia, e sempre com o versículo. Tem aquela outra também, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe até de cor, não precisa nem de cifra. Não pode. Volta ali o do aleluia. Cantem esse aqui. Aleluia, 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 aleluia. Semente de Deus a palavra, o cristão semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Certo? Nesse momento, Javé não quer falar. Tá bom? Então, aleluia. Tá bom? Vocês prestaram atenção no Padanilo? Só está dando risada, né? Mas porque ele pensa, eu já presenciei isso. E o pior de tudo, Padre, que às vezes quem tem que escutar não está, mas faz parte. O aleluia é o versículo antes do Evangelho. Olha que interessante. Isso aqui eu demorei para saber também, aprendi com o Padre Diego. O aleluia é o versículo antes do Evangelho. Se não são cantados, podem omitir. Pode omitir. Já vai direto para a proclamação do Evangelho. Mas como nós temos músicos bem preparados, canta. Dúvida? Então, sim. E a proclamação do Evangelho, que faz parte daquela segunda parte das leituras bíblicas. É que eu coloquei agora para não confundir a cabeça de vocês. Estou seguindo a ordem. Então, resumindo, o que está aqui na discussão geral do Missal Romana. O Evangelho é o ponto mais alto da palavra, é o ponto mais alto. Exatamente. Recebe honra e veneração especiais na celebração. A irmã que disse uma delas, pode falar. Ficar em pé. Exatamente. Na leitura não ficamos em pé. No Evangelho, usamos o incenso, por exemplo. O ministro prepara-se com oração e bênção antes da proclamação. Olha que interessante. O Evangelho ele é tão importante. É o próprio Cristo que fala que quando o ministro ordenado vai proclamar, o diácono recebe a bênção de quem preside, e vocês já viram isso com frequência. Desde janeiro
até maio eu estava aqui como diácono, e nós temos o nosso diácono permanente, o Benê. Então pede a bênção. O que será que é falado, é rezado nessa bênção? Já já a gente chega lá. A Assembleia aclama o Evangelho, reconhecendo Cristo que fala. Os fiéis escutam de pé, em sinal de respeito. E o evangeliário também recebe sinais de veneração, que é aquele livro bonito, que é geralmente usado nas solenidades. Nós entramos com ele, melhor dizendo, na procissão de entrada. Ele é colocado aqui no altar. Quando o bispo está presente, depois da proclamação, ele é levado para o bispo beija ele e bate palma nesse horário, sim ou não? Eu tenho essa questão de colocar. Por quê? O bispo qual que é o gesto que o bispo está fazendo? A cruz. Se ele está fazendo o gesto da cruz, o que nós temos que fazer? O sinal da cruz. Então, o Evangelho é tão importante que ele tem até um livro especial, que nós chamamos de Evangeliário, o livro dos Evangelhos. E vejam só a bênção. Está vendo que está em vermelhinho lá? Ó? As rubricas. O diácono que vai proclamar o Evangelho inclina-se profundamente diante do sacerdote, pede a bênção em voz baixa. Ele vai dizer: dá-lhe a tua bênção. O sacerdote diz em voz baixa. Lembra que o padre Gustavo disse ontem das orações secretas do padre? O Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o seu Evangelho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem a cruz ali, ó. Ele diz amém. Está vendo? E quando não tem diácono, é o próprio presidente da celebração que vai proclamar o Evangelho. Se não houver diácono, sacerdote inclinado diante do altar, reza em silêncio. Então a gente se inclina ali e faz essa oração: ó Deus Todo-Poderoso, purificai o coração e os lábios, para que eu possa anunciar dignamente o vosso santo Evangelho. Vejam que belo. Quem sabia dessas orações? O Evangelho não é qualquer coisa. A gente reza antes para proclamar o Evangelho. Reza. E aí no final, depois que termina a palavra da salvação, qual é a resposta? Glória a vós, Senhor. Não é também palavras da salvação. Depois beija o livro, dizendo em silêncio. Muitos padres dizem isso aqui em voz alta para o povo: pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Mas o correto é, o que está escrito em vermelho, em silêncio. Tá bom? Próximo. Homilia. Conhece aquele cara ali da foto? Conhece aquela igreja? Olha só, tá vendo? E eu acho que foi bem precoce, minha primeira homilia como padre. Então, a homilia. E aí? O que a igreja, o que a liturgia fala da homilia? De forma bem resumida também. Faz parte da liturgia e é importante para alimentar a vida cristã. Número 65, 66 e 67, é um resumo deles. Explica a palavra de Deus ou algum texto da missa, ajudando os fiéis a compreenderem o mistério celebrado. Eu até ia tirar uma dúvida, aproveito para tirar como padre. Agora, a gente não sabe tudo. Padre, esse texto da missa pode ser a oração coleta, a ser comentado. Então é isso mesmo, uma oração coleta, um outro texto que está dentro da liturgia, tá bom? Então explica a palavra de Deus ou algum texto da missa,
ajudando os fiéis a compreenderem o mistério celebrado. Deve considerar a realidade dos ouvintes e suas necessidades espirituais. Então, além de preparar a questão bíblica, preparar as leituras, o Evangelho, eu preciso também ter em mente a realidade dos ouvintes. Vamos supor que o Padre Gustavo tem 3 missas no domingo, e geralmente é isso. A primeira missa é na matriz. Aí depois, primeira missa às 7 da manhã, às 10 horas, eu vou rezar uma missa só para os coroinhas no retiro deles, que é daqui 2 semanas. Isso é uma missa só com os coroinhas, e isso ainda de manhã. E à noite eu fui convidado para ir lá em Franco da Rocha rezar uma missa na Fundação Casa, antiga FEBEM. Vai ser a mesma homilia? O Evangelho é o mesmo. As leituras, as mesmas. Lembra que o Padre Gustavo disse: a gente não pode ficar inventando, fazendo o nosso gosto, mas a maneira como eu vou falar, a maneira como eu vou pregar, como eu vou ensinar é diferente. É isso que vai dizer um desses números aqui, 65, 66 e 67. Então nós precisamos ter consciência disso. É feita normalmente pelo sacerdote celebrante, aquele que preside, geralmente é ele que faz, podendo também ser feita por outro sacerdote ou pelo diácono. Algumas vezes aqui na Perpétuo Socorro, ainda diácono, o Padre Danilo pedia para eu fazer a homilia. Ele está errado? Claro que não, está aqui, ó. Como padre agora, vou celebrar a missa com o Padre Danilo. Padre Gustavo, hoje a homilia é por sua conta. Por exemplo, foi assim com Corpus Christi. Pode, tá bom? Mas geralmente ela é feita pelo presidente da celebração. Nunca é feita por um leigo. Eu já presenciei isso, tá? Fiquem tranquilos que não foi aqui em Socorro. Olha, vai ter uma missa lá no encontro vocacional das irmãs do asilo. As irmãs organizaram com muito carinho. A liturgia, inclusive, por coincidência, a liturgia do final de semana fala de vocação. Aí eu vou pedir para uma das irmãs fazer a homilia para mim. Olha, irmã, você pode fazer a homilia? Pode ou não pode? Não, jamais por um leigo. Tá bom? Não pode. Nos domingos e festas de preceito, é obrigatória nas missas com participação do povo, salvo motivo grave. Então, no domingo, solenidade, tem que ter homilia. Só se o padre estiver muito ruim, não tiver condição de fazer, omite-se a homilia. Tá bom? Aí faz um momento de silêncio. Domingo, solenidade. Durante a semana, pode-se omitir a homilia. Pode-se. O padre quer fazer um momento de silêncio, a comunidade precisa refletir. No seminário, como nós tínhamos missa todos os dias, uma vez na semana o reitor fazia isso, tá bom? Durante a semana. E é também recomendada nos tempos do Advento, Quaresma e Páscoa, que são considerados os tempos fortes, uma liturgia forte, e em celebrações com grande participação dos fiéis. Então, mesmo sendo durante a semana, Quaresma, Advento e Páscoa, recomenda-se que o padre faça, prepara a homilia. Após a homilia, como nós já vimos, e eu tenho feito isso, convém um breve momento de silêncio para poder meditar a mensagem ouvida. Então, o padre falou muitas coisas ali, você entendeu a mensagem, você entendeu o recado, você quer rezar com base nisso, você precisa de um momentinho de silêncio. Então, por isso que a liturgia coloca esse silêncio para você meditar.
Depois, nós já estamos chegando no final, nem sei o horário. Hoje o Mário está aqui. Tá, vai dar tempo, Padre. Profissão de fé. E aí? Sobre as leituras, eu acho que não é novidade para ninguém, eu nem coloquei isso nos slides. Durante a semana nós temos quantas leituras? Uma. Nas festas também uma. E nas solenidades, no domingo, primeira e segunda leitura, tá bom? Isso é o básico. Após ouvir as leituras da Sagrada Escritura e a homilia, a Assembleia não permanece apenas como ouvinte. Até o momento nós estávamos ouvindo. Ela responde a palavra de Deus professando sua fé. Então a profissão de fé é uma resposta à palavra de Deus, que também é feita nos domingos e solenidades. Então, ao rezar a profissão de fé, os fiéis manifestam que acreditam na palavra que acabaram de ouvir, proclamam a fé da igreja, usando a mesma fórmula aprovada para toda a igreja. Aí nós temos dois credos, né? O niceno constantinopolitano, que é aquele maior, geralmente é colocado no data show, nós não conseguimos decorar, e o apostólico, que é o que nós rezamos sempre. Recordam os principais mistérios da fé, então, como a Santíssima Trindade, a encarnação, morte, ressurreição, enfim. E preparam-se, os fiéis se preparam rezando a profissão de fé para a liturgia eucarística, pois a Eucaristia torna presente o mistério da salvação que acabamos de professar. Olha que bonito, tá bom? Então aqui é o momento da nossa resposta. Lembra que eu falei da estrutura da liturgia da palavra? Deus fala, a gente escuta e depois a gente responde. A liturgia da palavra é isso, decorem isso. Deus fala, a gente escuta e depois a gente responde. E por fim, a oração universal, famosas preces. Depois de ouvir a palavra de Deus e professar a fé no credo, a Assembleia exerce seu sacerdócio batismal. O que é o sacerdócio batismal? Quem arrisca dizer? Depois de ouvir a palavra de Deus e professar a fé no credo, a Assembleia exerce seu sacerdócio batismal. Pelo batismo, nós participamos do sacerdócio de Cristo. Pelo batismo, participamos do sacerdócio de Cristo, intercedendo diante de Deus pelas necessidades da igreja e do mundo. Então, gravem isso também, isso é muito importante. Pelo batismo, fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Depois tem uma música, a liturgia vai dizer que nós somos um povo sacerdotal, lembra? Nós somos um povo sacerdotal. Tem nada a ver com o sacerdócio do padre, ministro ordenado. Nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo, ou seja, somos convidados a imitar o próprio Cristo. Então, intercedendo diante de Deus pelas necessidades da igreja e do mundo. Nessa oração, diz o número 69, os fiéis mostram que a palavra de Deus não fica apenas na escuta, mas se transforma em súplica e compromisso com toda a humanidade. Olha que bonito. Então, depois de acolher a palavra, meditar a palavra, nós assumimos mais uma vez esse compromisso de rezar por toda a humanidade, de rezar pelos irmãos. Por isso que se tem as preces, também é uma resposta. Normalmente a ordem das intenções é a
Então, quem tem o costume de elaborar as preces, tem uma ordem. Posso escrever da minha cabeça assim? Qual que é a ordem que a igreja orienta? Pelas necessidades da igreja. Então, geralmente, se começa as preces rezando pelo Papa, pelo Bispo, as necessidades da igreja, pelo clero, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo. Então, às vezes, numa das preces é colocado pelas autoridades, pelos governos, por aqueles que estão à frente das nações. Essa é a ordem. Por aqueles que sofrem dificuldades. Então, não teve lá o terremoto na Venezuela? Então, onde que eu encaixo a prece do terremoto, pedindo por aquele povo aqui? Está vendo a ordem? É só seguir a ordem. De repente eu quero colocar uma prece no item A, uma no B, duas no C, não tem problema, mas tem que seguir a ordem. E por fim, pela comunidade local. Então, logo, se Deus quiser, a nossa paróquia terá a alegria de ganhar 40 novos coroinhas e 30 acólitos. Olha que bênção, é verdade esse número. Então, nessa missa, eu vou escrever uma prece por eles. Onde que eu vou colocar essa prece? Pela comunidade local. Eu não vou começar as preces rezando por eles, é no final. É só seguir a ordem. E aí, claro, em celebrações especiais, por exemplo, crisma, matrimônio, as exéquias, a ordem das intenções pode se acomodar às circunstâncias. Então, por exemplo, numa exéquia eu não vou rezar pelos governantes, faz sentido rezar pelos governantes numa exéquia. Então aí pode alterar, mas na missa, para quem escreve a prece, é só seguir o que está aí, tá bom? E olha só, terminei no tempo, tá vendo? Mas eu penso que o Padre Danilo vai dar alguma palavrinha depois. Deixa eu ver aqui o horário. Tem 10 minutos. Dúvidas? E aí? Olha, tem bastante, tá até medo. Tá. Se eu começar aqui, elas levantaram primeiro, eu já chego aí, Gismar. Olha só. Bom, se eu não souber, eu paro por aí. Ô padre, na hora do salmo, os salmistas que vão preparar a música, alguns cantam 2 vezes, alguns cantam 3, outros 4. O refrão. Quantas repetições são necessárias na primeira vez e na última vez, ou durante mesmo as estrofes? Eu não sei dizer o nome do livro litúrgico que vai falar sobre isso, mas o que eu aprendi com os padres, inclusive o nosso bispo lá na catedral, ele pegava muito no pé dos salmistas com relação a isso, é justamente o salmista vem, se eu estiver errado, o Padre Danilo pode me corrigir, canta o refrão, a comunidade responde, canta uma única vez, a comunidade responde. Depois tem as estrofes e depois o refrão novamente apenas uma vez. Tá bom? É isso mesmo, Padre? Quem mais? Só. Aqui foi falado a respeito da homilia. E a celebração da palavra não é homilia, é reflexão, é homilia. Ótima pergunta, Josmar. Ótima mesmo. Na faculdade, uma das matérias dos últimos semestres chama homilética, é sobre a homilia. E o nosso professor deixou isso muito claro. A homilia é própria do ministro ordenado. Na celebração da palavra, reflexão, tá bom? Então a homilia é própria do ministro ordenado, tá bom?
Ótima pergunta. Então, o ministro da palavra não pode dizer, olha, eu faço homilia. Pode se sentar para a homilia. Tanto que o homiliasta é o padre, o bispo, o diácono. Quem mais? As preces podem ser feitas pelo comentarista, pelo padre ou A instrução geral do missal romano diz, e eu vejo que aqui no Brasil não tem esse costume, né, padre? A primeira opção é do diácono. Aí depois um outro leitor, comentarista, também não tem problema. E as preces, ela não precisa necessariamente ser feita no ambão. A instrução vai dizer que pode ser feita em outro lugar conveniente. Uma coisa importante, que agora eu lembrei que o padre Gustavo deixou essa dúvida ontem. A única parte da missa que não pode ser cantada foi falado aqui. Tudo que eu falei, tudo que não pode ser cantado. Vocês sabiam que as leituras podem ser cantadas? A leitura, geral, eu só vi no Vaticano, que no Brasil será que tem, padre? São Paulo, acho que não, né? No Vaticano, geralmente tem, cantar toda a leitura. O salmo, como nós vimos, deve ser cantado. A aclamação, o evangelho. Nas solenidades aqui eu já cantei, o padre Danilo sempre canta. A profissão de fé pode ser cantada. As preces podem ser cantadas. Portanto, o que não pode ser cantado? A homilia. Imagina o padre cantando a homilia. Vamos começar lá, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, como toda a igreja, ninguém vai prestar atenção, né? É a única, vejam como a nossa liturgia é rica. A única parte da missa, Cleiton disse que falava isso pra gente no seminário, para dizer que tem que cantar tudo. É a homilia, meus irmãos. Tirando isso, claro, com cautela, com zelo, né? Com preparação, tá bom? Por conta do horário, eu vou passar para o padre, ele já está de pé. Eu fiz uma série de anotações aqui. Bom, algo que, primeiro, né, o padre Gustavo acabou não dizendo. Os leitores, eles geralmente entram na procissão de entrada e já tem algum lugar reservado para eles, né? Porque nós vimos, o padre Gustavo lembrou, que é uma função ministerial e, portanto, os leitores exercem um ministério. Eu vejo que na grande maioria das nossas comunidades, Brasil afora, nós supervalorizamos o serviço dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e desprezamos o valor dos ministros da palavra neste momento. Bom, vocês entram, tem lá um lugar reservado para o ministro que vai proferir as leituras. Ministério é serviço, né? Quando a gente fala de ministro, se preferirem, a gente pode falar daquele que vai servir do céu. E aí, na hora da leitura, vocês vão lá e geralmente vão fazer uma vênia antes de subir ao ambão. E aí é um desastre. Porque tem gente que vem daqui, parece que está me mirando assim, tentando se esconder atrás do ambão, né? Vem aqui. Tem outro que chega aqui, quase no meio, mas aí o toque começa a gritar, né? Porque ele, ao invés de vir no meio, não, ele vem aqui. Outro nem vai, nem faz a vênia. Para onde nós fazemos a vênia? E aí eu não sei se eu vou achar aqui agora. Bom, não vou achar aqui agora, mas a vênia
ela é sempre feita para o altar. E se você vai passar diante do altar, bom, eu acho que depois das tarefas de casa vocês procurem lá na instrução geral da escola. Então, se vocês vão passar na frente do altar, você vai fazer a vênia no centro do altar. E aí acho que todo mundo tem senso de espaço, né? Então você vai virar o meio. Bom, é o meio. É de canto. Mesmo porque se você está no canto, se você não vai passar diante do altar, você não precisa fazer a vênia de longe. Combinado? Todo mundo virando o centro. Bom? Porque estava exatamente uma bagunça. Aí eu olhei para aquela multidão de acólitos ali e falei: vamos trabalhar. Então vocês vão conduzir os leitores. No início eles estavam fazendo certinho, depois já perderam o prumo. E é exatamente para eles ajudarem e fazer uma coisa bonita, né? Da outra solenidade, quando nós viemos com calma, quando a gente faz uma vênia bem feita, quando nós subimos, porque o Padre Gustavo disse que as coisas devem ser feitas sem pressa, não é? É outra coisa do que quando a gente chega, parece que foi pego assim, saiu correndo do serviço, aí lembrou que tinha que fazer a leitura. Então, os acólitos, pelo menos lá na Matriz, também aqui na São Vicente, outras comunidades maiores, têm nos ajudado nesse sentido. A função do acólito é exatamente conduzir. Então, se o leitor está aqui, o acólito vai à frente e ele como que vai apontando o caminho. Vem aqui, se ele vai à frente, o leitor está atrás dele. Perfila, passa a vênia juntos, sobe. E depois o mesmo para descer. Desce o acólito para frente, que é o acólito que conduz, não é o leitor que desce na frente. E depois, então vai cada um para o seu lado. Certo? Outra coisa. Padre Gustavo falou tão bonito da importância da palavra de Deus, e é equiparada, não é a mesma coisa, mas é equiparada a tudo aquilo que acontece aqui no altar. E aí o que nós vemos nas nossas comunidades? A Pastoral do Laço. Fazem parte dela? A Pastoral do Laço é assim: o fulano está aqui, aí ele olha a Mariazinha que está entrando lá na igreja, aí ele arma o laço e é ela que vai fazer as preces. Só que isso, faltam 3 minutos para a missa começar. Porque a Mariazinha gosta de fazer a leitura. Toda a missa ela faz, então hoje mais uma vez vai ser a Mariazinha. Esse é um problema terrível nas nossas comunidades, e se nós valorizamos a palavra de Deus, a Pastoral do Laço não deveria existir. Não deveria. Mas existe na Matriz, existe nas nossas comunidades todas, e é um desafio que nós precisamos superar. Eu acho bonito, lá na Santa Rita, lá eles têm uma equipe de leitores. E é isso que nós vamos começar a trabalhar para ter também em toda a nossa paróquia. Qual é o problema hoje? O problema é que os leitores geralmente têm vindo dos grupos, né? Hoje a liturgia é do grupo tal, hoje a liturgia é do grupo outro. Mas nós precisaríamos de ter, assim como nós temos um grupo de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ministros também da palavra. Vamos começar a pensar isso, sobretudo nas comunidades. Eu penso que isso é mais fácil de começar. Ter pessoas próprias para a proclamação da palavra de Deus. Depois, algo importantíssimo. Vocês viram que à medida em que o Padre Gustavo, o de hoje, e eu imagino que o de ontem não deve ter sido diferente,
iam falando, eles iam dizendo da instrução geral do missal romano, que é isso daqui, esse livro. Na verdade, isso daqui é um livro bonitinho, que está na primeira parte do missal romano. Quando nós abrimos aquele livrão que o padre usa na missa, tem lá a instrução geral, porque não daria para todo mundo ter o livrão missal, então a CNBB separou só essa primeira parte nesse livro. Tudo aquilo que é da liturgia está aqui. Então as nossas dúvidas, tudo a gente deve voltar à instrução geral do missal romano. Por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque com certeza vai ter muita gente saindo por aí e vai dizer assim: o padre Gustavo falou. Qual é a fonte? O padre Gustavo. Mas aí amanhã vai vir o padre Joaquim. E aí o padre Joaquim vai falar outra coisa. E aí você vai dizer o quê? Ah, o padre Gustavo. Mas quem está certo? O padre Gustavo ou o padre Joaquim? É o missal. Então a gente tem que parar um pouco de ouvir o que A ou B dizem para saber o que a igreja diz. Porque aí a gente vai poder depois saber por que caminhos a gente vai, né, quem está certo, quem está errado. Então a fonte é sempre essa, a instrução geral do missal romano. Mesmo porque essa instrução é a instrução que vale para a igreja inteira, no mundo inteiro. Combinado? O que mais? Salmos. Olha, o Salmo falou sobre a questão das melodias que devem ser apropriadas, né? E de fato, mesmo porque nós não temos um único estilo de salmo. Existem salmos de alegria, existem salmos de tristeza, existem salmos de pedido de perdão. Junto aos rios da Babilônia nós sentávamos com saudades de Sião. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? É diferente de quando nós cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. É outra coisa. Só que aí a gente canta o salmo de alegria com a melodia de tristeza. Ou vice-versa, né? Canta o salmo de tristeza com um tom assim de aleluia pascal. Ajuda a gente a rezar? Não. Porque parece que tem alguma coisa fora do lugar. E aí eu sei que vocês gostam, né? Porque todos nós temos o direito de gostar de uma liturgia bem celebrada. Só que quem celebra a liturgia? O conjunto da comunidade. Assim como certamente todos vocês saem falando quando percebem que um padre não preparou muito bem a homilia, quando o padre fez alguma coisa meio que de qualquer jeito, a gente sai falando também do músico que não preparou o salmo. Não fala? E qual é a função do músico? Não é preparar o salmo? Não é ajudar a comunidade a rezar? Então, nós não estamos cobrando nada além da própria obrigação do músico. Eu estou olhando para vocês, porque aí vocês olham para os demais, tá? Gente, porque a gente precisa preparar. Eu estava dizendo a pastoral do laço, mas às vezes na música acontece a mesma coisa. E aí vamos cantar o quê? Aquela melodia de sempre. Aquela que serve para tudo. E aí todo domingo a mesma melodia. Aí a gente já aí é outra coisa, né? A gente não sabe se é salmo de tristeza ou de alegria. A gente sabe que é o salmo, porque é a mesma coisa todo domingo. Então é preciso preparar. E antigamente a gente não tinha muitos materiais, muitos subsídios. Hoje não tem quem não quer. Se você der o Google, você tem todas as melodias possíveis e imagináveis. Ai, padre, é difícil. Ensaio que dá certo. Ensaio que dá certo. É igual quando alguém vai ler Nabucodonosor.
ensaia que o Nabucodonosor sai certinho. Ou Tessalonicenses, ou Deuteronômio. Ensaia que dá certinho. Ou a leitura do livro do Exodó, né? Outro erro que tem acontecido com frequência aqui na nossa paróquia. Quando que começa as preces? Isso o Padre Gustavo acabou não dizendo. As preces têm uma estrutura. Para além daquilo que, da estrutura das preces, ou das intenções, melhor dizendo, existe uma introdução e uma conclusão. A introdução e a conclusão são feitas pelo... Mas tem um monte de leitor fazendo introdução e conclusão porque está na liturgia diária. Aí o padre diz: meus irmãos e minhas irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Aí vem o leitor: vamos apresentar as nossas preces rezando. Mas o padre acabou de dizer. Então isso é no mínimo o quê? Uma falta de atenção. Toda vez que isso acontece, eu estou entendendo que o leitor nem leu o que ele ia ler naquele momento. Ou o que aconteceu ainda há, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, tanto na Matriz quanto aqui na São Vicente. Vamos rezar pelo nosso arcebispo, pelos nossos bispos auxiliares. Eu olhei para o acólito que estava do meu lado e perguntei: quem é o nosso arcebispo? Porque Gabriel, pronto. Porque até onde eu sei, a Diocese de Bragança Paulista ainda não foi elevada à arquidiocese. E nós nem temos bispos auxiliares. Foi erro de quem preparou, foi erro de quem copiou, porque não estava lendo do livrinho, foi erro de quem leu. Então, pelo menos 3 pessoas simplesmente vamos seguir a vida e não vamos nem se preocupar com o que a gente está fazendo. Vamos fazer o que tem que fazer. É preciso ler, é preciso saber o que a gente está fazendo, ter critério. E a pergunta que eu fiz: quem é o nosso arcebispo? Depois, a estrutura das preces. Nós acabamos chamando de preces aquilo que não é prece. O que é prece? A oração que nós fazemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, ouvi o nosso apelo. Senhor, isso é a nossa prece. O que é o que o leitor então vai dizer aqui? A intenção. E há uma diferença aqui. Então o leitor vai chegar aqui e vai dizer: vamos rezar pela igreja, pelo Papa Leão XIV e pelos bispos, para que eles possam corresponder cada vez mais ao chamado que o Senhor lhes faz. Rezemos. Agora nós rezamos. O que o leitor fez aqui foi o quê? Dizer pelo que a gente deveria rezar. E às vezes a gente responde como quem está seguindo o bonde. Não, ali é a oração. É a nossa resposta à palavra. A palavra então suscita em nós pedidos. Então aquela palavra que nós ouvimos, passou pelo coração, nós respondemos com a nossa profissão de fé e respondemos também pedindo que o Senhor continue olhando por nós e nos faça viver aquilo que a palavra acabou de nos mostrar que a gente deve viver. Então, a intenção é uma coisa, a prece em si é outra. E daí, um outro problema, que às vezes a gente acaba querendo fazer nas preces, isso eu vejo com muita frequência lá na Matriz. Às vezes a gente quer fazer nas preces uma homenagem. E aí tem as primeiras 4 intenções lá. Vamos rezar pelo Papa para que isso e tal rezemos. Aí depois lá na última, vamos rezar pela comunidade tal, que é uma comunidade tão bonitinha. Olha só quantas pessoas cresceram ali.
quem vai rezar é a Assembleia. E quando começa a conversão, sem o leitor do cara e fala, Senhor, escutai a nossa prece. Aí a gente vai falar de novo antes da primeira. Pode dizer. Se o padre não disser qual é a oração, o leitor então pode dizer, a cada intenção nós vamos rezar. Isso. Sobretudo quando não se tem o auxílio do data show. Pode-se dizer. Estou acabando. Por que a homilia, ela necessariamente deve ser do ministro ordenado? Porque nós começamos ouvindo aquilo que o padre Gustavo recuperou, que o seminarista Gustavo disse na segunda-feira, das presenças do Senhor na liturgia. E uma das presenças é através do ministro ordenado, que na celebração litúrgica age na pessoa do Cristo. Portanto, homilia, a palavra homilia significa conversa familiar. E conversa familiar no sentido daquele pai que se reúne à mesa com seus filhos para dizer aos filhos palavras de vida. Os mais antigos certamente tinham essa imagem muito mais presente. Hoje a nossa juventude parece que perde um pouco isso, né? Mas há aquela ideia do pai sentado na cabeceira da mesa e o pai diz aos filhos. É a mesma noção. Portanto, o pai da comunidade, padre não é pai? O pai da comunidade ali vai dizer palavras de vida aos seus filhos. Por isso, da homilia. Aí a reflexão na celebração da palavra. Aí muda-se completamente, embora na prática pareça até a mesma coisa, mas teologicamente é outra coisa. Porque na celebração da palavra é um irmão que vai dividir com os outros irmãos aquilo que ele compreendeu da palavra. Não é o pai quem vai apontar o caminho, é um irmão que vai junto com os outros ali dizer um pouco, fazer uma reflexão a partir daquilo que compreendeu. Então isso muda completamente a perspectiva. Certo? O que mais? O tempo de 8 minutos Papa Francisco insistia sobremaneira nisso, né? Desde Evangelii Gaudium, em 2013, Papa Francisco dizia que até 8 minutos é Deus que fala, passou de 10 minutos é o diabo que começa a agir. Isso era o Papa quem dizia, porque ele dizia que hoje a gente não consegue mais captar, tá, do mundo que a gente vive, com as telas todas que nos motivam a cada momento. A gente não consegue prender a atenção por mais de 10 minutos. E é um desafio, né? Eu não consigo falar menos de 10 minutos. Não é previsto. Era isso que eu queria achar aqui. A instrução geral, ela diz os momentos que a gente deve fazer as inclinações e de qual modo são essas inclinações. Na procissão de entrada, quando passa a cruz, é certo a gente fazer o sinal da cruz ou fazer a veia. E por que algumas músicas do hino de louvor, quando fala de Jesus, as pessoas sabem a veia se é certo ou não? Então, acho que o Padre Gustavo já achou aqui. Ainda não achou, daqui a pouco eu acho. Mas a inclinação, não existe inclinação para a cruz. Como? Assim, tem pessoas que fazem um sinal. Aí tem um gesto de devoção pessoal.
missa começa com o sinal da cruz depois, então não nessa hora. Então, aquilo que não é previsto não é incentivado. Agora, quanto à inclinação, glória, quando se fala o nome de Jesus. Então, toda vez na liturgia que se fala o nome de Jesus, o padre deve fazer a inclinação. Pronto, 275. Aqui diz o seguinte. Aliás, no 274 já começa dizendo sobre a genuflexão. Sabem o que é genuflexão? Joelho direito no chão. Quando se faz a genuflexão? Sempre diante do Santíssimo Sacramento. Seja na capela, seja diante dos... Se o sacrário está, né, no presbitério. Então, a genuflexão se faz dobrando o joelho direito até o chão. Significa adoração. Então, a gente faz genuflexão no meio da missa? Só se o Santíssimo Sacramento estiver no altar. Se não tiver, e aí às vezes, isso eu já vi leitor que chega aqui e dá uma requebrada aqui, né? Porque também genuflexão é joelho no chão. Joelho no chão. Se você não pode fazer genuflexão porque o bico de papagaio não deixa, então você não precisa requebrar. Você faz uma inclinação profunda que Deus se alegra do mesmo jeito, tá bom? Por isso se reserva ao Santíssimo Sacramento e à Santa Cruz na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, o único dia do ano que nós fazemos genuflexão para a cruz. Só na sexta-feira. Se houver no presbitério tabernáculo com o Santíssimo Sacramento, o sacerdote, o diácono e os outros ministros fazem genuflexão quando chegam ao altar e quando eles se retiram, não porém durante a própria celebração da missa. Também fazem genuflexão todos os que passam diante do Santíssimo Sacramento, a não ser que caminhem processionalmente. Os ministros que levam a cruz processional, os ministros aqui são os acólitos, que levam a cruz processional e as velas, em vez de genuflexão, fazem inclinação da cabeça. Então, genuflexão, combinado? Quando é que a gente vai fazer genuflexão? Diante do Santíssimo Sacramento. Na posição de entrada e na posição de saída. Me ajudem aí. Comunidade São Bento, Asilo, Juncal, se o Santíssimo estiver lá, no hospital. Por quê? O tabernáculo está no centro do presbitério. E aí são todos, e eu vejo ultimamente ninguém fazendo. Até a gente jovem. Então, se o Santíssimo estiver no presbitério, na procissão de entrada, na procissão de saída, não é vênia, é genuflexão. Todos que estão na procissão. Para os acólitos, na hora da consagração, os acólitos que estiverem com a vela, eles fazem a genuflexão também, então, ou ficam em pé com a cabeça baixada? Podem se ajoelhar. Porque aí não é genuflexão, aí é ajoelhar, é outra coisa. E a inclinação, que é a grande questão. Pela inclinação se manifesta a reverência e honra que se atribuem às próprias pessoas ou aos seus símbolos. Há duas espécies de inclinação, ou seja, existe uma inclinação de cabeça e uma inclinação de corpo. Quando que faz uma e quando que faz outra? Faz inclinação de cabeça quando se nomeiam juntas as três pessoas divinas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando se nomeia o nome de Jesus, quando se nomeia o nome da Virgem Maria, e quando se nomeia o nome do santo em cuja honra se celebra a missa. Então é dia de São Vicente. Todas as vezes que na liturgia, começo ao fim, se disser São Vicente, se faz a inclinação de cabeça. E a inclinação de corpo, que também é chamada de inclinação profunda, se faz ao altar, se faz
Aí o padre tem algumas orações durante a missa que ele deve fazer inclinação profunda. Também no credo, quando se diz as palavras e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também durante a oração eucarística 1, em alguns momentos o padre deve fazer inclinação profunda. O diácono faz a mesma inclinação quando pede a bênção antes de proclamar o Evangelho. Além disso, o sacerdote inclina-se um pouco quando na consagração profere as palavras do Senhor. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. São estes os momentos. Mas aí a Assembleia não precisa, não precisa. Não precisa. A menos quando nós, no Glória, nós estamos rezando Glória. Então a gente falou o nome de Jesus. Há um princípio na liturgia que as palavras devem concordar sempre com os gestos. Então, se você está rezando, você faça. Então, quando nós dizemos Jesus, no Glória. Não precisa, porque aí o padre deve fazer isso. O povo não necessariamente. Eu tenho uma dúvida. Quando, por exemplo, na hora de perguntar por isso, ou que levando o cálice e a bandeira, muita gente faz junto, é errado, não é? Isso daí a senhora volta amanhã. A liturgia eucarística vai ser amanhã. Guarda a pergunta para amanhã. Mais alguma questão importante? O sinal da cruz. Quem faz o sinal da cruz? Quem fala? O padre. Como que a comunidade concorda com o sinal da cruz? Amém. E no final, é o padre quem dá a bênção. E agora, com a nova tradução do missal, pega todo mundo, né? Porque antigamente já acabava com o padre dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Então, se faz o gesto. Não precisa falar, porque a gente concorda com o amém. Você fala, boa pergunta, na proclamação do Evangelho, sim, o pessoal depois termina exatamente, a liturgia orienta, sejam as três, por quê? Para que Cristo ilumine a nossa mente, nosso coração. Não há necessidade de fazer o sinal da cruz novamente, tá bom? A liturgia não orienta. Aliás, já falando do sinal da cruz, nada a ver com liturgia, mas a gente tem que aproveitar, né? Como que é o sinal da cruz? Não, só o sinal da cruz, a cruzona. Tem beijinho no final? Então é só uma cruz, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É isso. Não tem beijinho pro santo, não tem nada a ver disso, certo? Gente, vamos encerrando. Amanhã eu vou convidar que vocês já tragam as perguntas. Então, se você quiser fazer a sua pergunta amanhã, você escreve a pergunta e vai deixar com alguém lá no balcão das assinaturas. É verdade, ó. O Papa está lá olhando para cada um de vocês. E o Papa espera você amanhã. Hoje parece que já diminuiu tanto, né?
por mais esse dia que nós estivemos aqui reunidos. Acho que os acólitos têm mais alguma coisa para dizer. Cadê os acólitos? Não vem. Ah, isso não tem nada a dizer, só para que eu não possa ficar. E nós também agradecemos ao Padre Gustavo por essa noite, né? Essa semana de liturgia foi ideia minha e eu já até havia partilhado isso no Conselho Pastoral no começo do ano. Mas assim que o Padre Gustavo chegou, eu falei: tome conta, é fácil. E ele então que fez todos os contatos, seja aqui na paróquia e mesmo fora, que convidou os palestrantes. Então nós agradecemos muito ao Senhor, Padre, muito obrigado. Deus abençoe sempre. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.